Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos fazer mais uma questão de eletromagnetismo. Na verdade, eletromagnetismo, tá certo. A questão número 118 do caderno amarelo do ano de 2022. Beleza? Já teve uma questão aqui anterior que a gente trabalhou com a regra da mão esquerda. Hoje a gente vai trabalhar com a outra regra, tá bom? Então, sem muita enrolação, a questão é bem simples. Vamos lá. Olha a dita cuja aí, ó. Questão número 118. Ela diz o seguinte: o físico Hans Christian Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica possui um campo magnético. Tá? É o que a gente chama de campo magnético induzido. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola e um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Então a gente tem aqui o esqueminha, a gente tem um fio aqui atravessando uma mesa, né, um plano. E aí a gente tem os pontos A, B e C que ficam nesse plano, tá? Lembrando que esse plano está perpendicular justamente ao fio, tá? Então a gente tem a bússolazinha ali, um polo norte e um polo sul. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão... Então aqui a gente tem que determinar como vai estar a posição da agulha dessas bússolas, né, que vão estar em A, B e C, quando eu passar essa corrente por este fio, tá? Isso aqui é bem importante falar o seguinte, que ele fala, né, que o campo magnético causado apenas pela corrente, tá? A gente não vai considerar o campo magnético terrestre. Então, como que a gente resolve essa questão? Bom, a gente tem que lembrar do seguinte, como funciona o campo magnético. Existem duas regras muito importantes dentro do magnetismo. A primeira é que não existem monopolos magnéticos, ou seja, sempre que você quebrar um ímã, sempre você vai ter norte e sul, norte e sul, norte e sul, norte e sul. Você nunca vai ter só um norte ou só um sul, tá? Isso quer dizer que não existe monopolo magnético, ao contrário das cargas elétricas, que você pode ter uma carga apenas negativa, você pode ter uma carga apenas positiva. Então existem monopolos elétricos. Aqui no caso não existem monopolos magnéticos, sempre vai ter um norte e um sul. E esses polos magnéticos sempre vão produzir campo magnético. E como que funciona o campo magnético? O campo magnético vai ser uma região do espaço onde você pode descrever as forças magnéticas que atuam, que são produzidas por aquela fonte, tá? No caso aqui é a agulha, né? O ímã. Então, como que funciona? Um ímã, ele vai ter um polo norte e um polo sul. E o campo magnético, ele descreve exatamente essa situação aqui, tá? A gente tem as linhas de campo saindo de um lugar e indo para o outro. Mas de onde para onde? O campo magnético é sempre do norte para o sul, tá? Então sempre você vai ver isso aqui. As linhas de campo magnético sempre saem do norte e vão em direção ao sul. Ok, beleza. Então, a gente sabe disso aqui. Outra coisa que a gente vai ter que lembrar disso aqui tudo é a regra da mão direita. Como é que funciona a regra da mão direita? Você vai pegar o seu polegar, tá? Vai pegar o seu polegar e vai direcionar ele para onde está a corrente elétrica, ou seja, o polegar sempre vai estar apontando para onde está a corrente. Então, se a corrente está indo para cima aqui, então o polegar vai estar para cima. Se a corrente estava indo para baixo, o polegar vai estar para baixo. E os seus dedos
tá? A direção para onde os seus dedos apontam. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se a corrente está apontando para cima, os dedos eles estão fechando para lá, né? Se a corrente estivesse apontando para baixo, os dedos estariam apontando para cá, que não é o caso, tá? A direção para onde aponta o resto dos seus dedos vai ser a direção em que vamos ter o campo magnético gerado pela corrente elétrica, tá? Então é isso que diz a regra da mão direita. Para onde está apontando a corrente, vai ter um campo circular, né? Campo magnético circular, que vai estar ao redor, seguindo essa regra, tá? Então, se a gente pega aqui, a gente analisa o seguinte, olha, a corrente está indo para cima. Ótimo. Então, para onde que está indo o campo magnético? O campo magnético, ele vai estar seguindo nesse sentido aqui, né? Que é o sentido anti-horário, né? Ele vai estar circulando no sentido anti-horário. Lembrando que isso aqui, na verdade, o campo magnético ele não vai estar só nesse plano, tá? Ele vai estar como se fosse um cilindro aqui, tá? E ele vai estar ocupando todo o espaço. Mas aqui, para efeito didático, né, a gente considera só esse plano. Então, o campo magnético ele vai estar assim. Ótimo. Quando eu coloco a bússola aqui, em cada um desses pontos, você vai ter exatamente isso aqui, né? Você vai ter o Polo Norte e o Polo Sul. E aí, olha só que grande sacada. Quando você bota a bússola, como o Polo Norte ele sempre vai estar alinhado com o local para onde o campo magnético está se dirigindo, né? Então, o que a gente vai ter é o seguinte, que o Polo Norte vai estar seguindo o caminho aqui gerado pelo campo magnético do fio, né? Ou seja, se a gente bota uma bússola em A, B e C, o que a gente vai ter é que o Polo Norte vai estar apontando na direção e sentido do campo magnético do fio. Então, a gente vai ter um Polo Norte para lá, né? Um Polo Norte para cá e assim por diante, né? O Norte sempre vai estar vindo para cá. Então, se a gente analisa as alternativas, vamos ver qual que se encaixa. Essa aqui não faz o menor sentido, né? Que aqui todo o Sul vai estar apontando para o fio. Não pode ser a letra A. Letra B. É a mesma coisa da letra A. O norte vai estar apontando direto pro fio. Não faz sentido. Letra C. É uma bagunça total, tá? Todas as bússolas estão alinhadas ali. Isso aqui faria sentido se você tivesse, na verdade, em vez de ter um fio aqui, você tivesse um campo magnético que estivesse fazendo uma coisa assim, tá? Aí faria sentido as bússolas estarem alinhadinhas dessa forma. Não é o caso porque o campo magnético é circular. Então, a gente olha aqui a letra D. Olha só que maravilha. O Polo Norte está aqui apontando para a direção e sentido do campo magnético em todos os casos. Ou seja, só pode ser a letra D. E a letra E é o sentido contrário, né? É como se você tivesse no sentido contrário. Se a corrente estivesse para baixo, a letra E seria verdadeira. Então só pode ser a letra D de dado. E é isso. Essa foi a questão de hoje. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar com os amigos e amigas que vão fazer o Enem também. Isso é muito importante, tá? Para todo mundo ficar preparado para aquilo que vai acontecer. Ok? Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um cantinho especial para você conversar sobre este e outros problemas de física. O link vai estar na descrição. Tamo junto e até!